Então vamos abrir a Bíblia Sagrada na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Amém, meus amados? Palavra do Senhor, Bíblia Sagrada, a mensagem que Deus preparou aos nossos corações. Ele que te conhece, sabe o que tem enfrentado, Ele que tem falado conosco desde o começo do culto. Este culto é mais um daqueles em que parece que o Espírito Santo vai tomando os irmãos e vai formando uma mensagem no decorrer do culto. Nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores e Ele vem falando ao nosso coração por sua infinita misericórdia. Amém, amados? 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Para todo sempre. Quem crê que essas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez este sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por essas palavras. Amém, amados? Podem se assentar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, eu fico assim impressionado como assim tão poucas palavras a gente pode receber revelações tão preciosas, tão importantes para a nossa vida. Aqui nesta carta o apóstolo Paulo, como você já percebeu, abre seu coração. Começa a falar um pouquinho dele mesmo e começa a transmitir para a igreja uma razão de existir. Ele começa a explicar os motivos pelos quais o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. Então nós podemos entender por estas palavras que Jesus não veio para este mundo por causa dos pobres. Ainda que Ele tenha transformado a situação financeira de tanta gente. O Senhor Jesus Cristo não veio para este mundo por causa dos enfermos, ainda que Ele tenha curado tanta gente. Ele não veio a este mundo pelos que se sentiam sós, abandonados, ainda que Ele tenha dado a graça de sua presença para tantos. Bem, Ele não veio para corrigir a política e nem veio para criar
uma nova religião. Ele veio para este mundo por causa dos pecadores. O motivo de sua vinda são os pecadores. A obra de Deus neste mundo se resume então no fato de que Jesus Cristo deseja salvar os pecadores. Está claro isso, amados? Faz um sinal para mim. Muito claro. Muito claro isso. E tão claro quanto isso foi o que ele disse a respeito dele mesmo. Porque ele diz: no qual eu sou, aliás, dos quais eu sou o principal. Ele poderia ter dito que era o principal dos apóstolos. Por exemplo, se ele diz isso, eu mesmo concordaria com ele, porque eu acho isso dele. Pelas cartas que escreveu, por sua obra em meio aos gentios. Bom, enfim, meus amados, ele poderia ter dito isso, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: eu sou o principal dos pecadores. E me admira o fato de ele ter dito isso no presente. Ele não disse: eu fui o principal pecador. Ele disse: eu sou. Em alguns versículos antes, mais precisamente no 13, ele fala dele mesmo dizendo: antes, olha, eu fui blasfemo, fui perseguidor e fui opressor. Todos nós sabemos que ele perseguiu cristãos, e mais do que isso, matou muitos deles, consentiu com a morte de tantos outros, incluindo o Estevão. Agora eu creio, meus amados, que quando ele diz: eu sou o principal dos pecadores, no presente, não significa que ele continua perseguindo cristãos, ou oprimindo, ou matando. Isso ele não fazia mais. Mas ele revela lá, em sua carta aos Romanos, que ainda havia dentro dele uma guerra que fazia com que ele tantas e tantas vezes praticasse o mal que ele não queria praticar. Mas o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Então ele continua dizendo: eu sou um pecador. Meus amados, quando o apóstolo Paulo, fala isso, ele está olhando para o seu próprio interior. Ele está fazendo uma análise de si mesmo. Está aí uma coisa que nós precisamos fazer também. Nós todos precisamos aprender com ele, olhar para dentro de nós e tentar entender o que é que tem aqui dentro. Porque olhar para os outros e entender os erros que as pessoas cometem, enxergar os erros que as pessoas cometem, é muito fácil. A gente faz isso o tempo todo. Agora o grande apóstolo, ele está declarando: eu estou vendo quem eu sou aqui dentro. O mais interessante nas palavras do apóstolo é que quando ele fala dele mesmo, dizendo: eu sou um pecador, e no mesmo versículo, não é? Ele diz assim: olha, eu sou o principal dos pecadores e entendo que Jesus Cristo veio ao mundo pelos pecadores. Olha, observem, não veio pelos que já eram bons, ele não veio para os que estavam sãos, ele não veio
para os honestos, ele veio exatamente para os doentes, ele veio exatamente para aqueles que precisavam ser religados a Deus, ele veio para os que estavam destituídos da graça de Deus. E nós sabemos que o que separa o homem de Deus não é o dinheiro, não é a fama, não é a saúde. O que separa o homem de Deus é o pecado. Falar de pecado é falar do principal ponto, do principal problema que nós podemos ter, porque é isto que nos distancia do Senhor, é isto que impede nossas orações, porque em Isaías 59 diz que o Senhor não está com os ouvidos agravados para não ouvir, e nem com problemas nas vistas para não enxergar, mas os nossos pecados fazem separação, e o Senhor Jesus Cristo veio para isso. Amém, meus amados? Quando o apóstolo fala lá em Romanos 7, miserável homem que eu sou, ele estava falando dos seus pecados, ele estava citando suas fraquezas, ele vai falando sobre isso até que no capítulo 8, seu irmão, eu não te passei, meu querido, mas estou sentindo aqui do Espírito, Romanos 8, no versículo 1, diz assim: mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso ser um miserável, mas eu não sou um condenado, aleluias. Você pode ser um miserável, meu irmão, você que luta internamente contra um sentimento ruim, você que tem sempre o desejo de orar mais, de pregar mais o Evangelho, de fazer mais bem para os que necessitam. Você tem uma guerra dentro de você, o que pode fazer com que você chegue às mesmas conclusões que o apóstolo Paulo, dizendo assim: eu sou um homem miserável, passível de misericórdia, miserável. Mas você, nesta noite, ouça o que o Espírito Santo está entregando para o teu coração. Sim, você pode ser um miserável, mas você não é um condenado, aleluias, porque Ele te libertou. Foi por isso que Ele veio. Quando você conheceu Jesus, você conheceu a tua liberdade. Quando você começou a andar no Espírito, você começou a caminhar para a terra prometida, para a tua salvação. É neste caminho que as transformações acontecem. É nesse caminho em que as maldições se transformam em bênção. Mas quando o apóstolo diz que esta palavra é digna de toda aceitação, sabe, ele quer dizer assim: esta palavra é tão boa, ela é digna, ela é perfeita, ela precisa ser aceitada. Infelizmente, meus amados irmãos, ainda existem muitos que não aceitaram esta palavra. Ainda existem aqueles que não se importam com ela, ainda não entenderam, ainda não concordaram com o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo por causa dos pecadores. E por que tantos não concordam com essa palavra?
Por que tantos ainda não aceitaram essa palavra? Quem sabe seja porque não se considera um pecador. Muito menos o principal, mas nem acha que seus pecados podem ser realmente tão destrutivos. Olhando para si, se vê, quem sabe, como o principal crente de sua família. Ainda que possa ser, na verdade. Sim, você pode ser o principal crente da sua família. Você pode ser o principal pregador da tua igreja ou da tua célula. Na verdade, você pode ser. Você pode ser o principal cantor do conjunto de louvores. Você pode ser o principal dos servos na obra do Senhor. Mas, meus amados, não é isso que vai fazer da gente alguém melhor perante Deus. Porque quando eu olho para dentro de mim e vejo as minhas glórias, eu diminuo o poder de Deus. Quem está me entendendo? Sabe quando que Ele cresce e eu diminuo? Quando eu olho para dentro de mim e vejo os meus pecados. Aí eu entendo que dependo dEle. Aí eu consigo compreender por que é que Ele veio ao mundo e por que eu tenho que entender que sou sim. Se o apóstolo Paulo se considerava assim, eu também me considero, meus amados. Quem é aqui que vai se comparar ao apóstolo? Agora, meus queridos irmãos, ouça bem isso. Olha só. Olha só isso. Entenda bem essa questão. Quando eu reconheço o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, e eu conecto, eu ligo este motivo, esta razão, aos pecados, eu compreendo que algo tem que ser feito, algo tem que ser realizado neste campo, nesse sentido. Sabe, eu paro um pouco de me preocupar com as contas que eu tenho para pagar e não tenho dinheiro, eu paro de pensar um pouquinho nos meus problemas de relacionamentos, as coisas pessoais, eu paro um pouquinho de pensar nisso e começo a pensar assim: eu preciso ser purificado, eu preciso ser transformado internamente. Esse negócio de pecado é muito sério, não é conversa de crente. Eu não posso conviver com esse problema, eu não posso arrastar isso. Como se diz no popular, eu não posso ficar dando sopa para o azar, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Quando esta palavra que o apóstolo Paulo diz, que é digna de toda aceitação, é aceita por alguém, ele então começa a andar no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há condenação para quem não está. Isto é Bíblia. Isto é a verdade do Senhor que nós precisamos entender. Há condenação para quem não está em Cristo Jesus. Os que, olha só, não há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vale lembrar que aqui andar pelo Espírito requer um primeiro passo. É uma caminhada. O verbo andar representa um trecho, uma jornada, um trajeto que tem que ser seguido.
Alguns dizem que o primeiro passo é o mais importante de todos. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque se você der o primeiro passo certo, mas se desviar no meio do caminho, esse primeiro passo não adiantou nada. Mas, sem dúvida, se você disser que, sem dar o primeiro passo, você nunca vai dar o segundo, aí também está certo. Então, eu preciso dar o meu primeiro passo. Eu preciso receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, entender que Ele veio por causa dos meus pecados, que há algo que Ele precisa tratar em mim, que eu dependo dEle para ser descondenado. Eu preciso dEle. Quem me descondena não é o STF, quem me descondena é Jesus Cristo. Agora, meus queridos, eu quero te levar a um versículo. Olha só. Você sabe quando é falado assim, que existe um único pecado na Bíblia que não é perdoado? Deixa eu te dizer abertamente. O pecado da mentira é perdoado, do roubo é perdoado, do adultério é perdoado. O falar mal é perdoado. Até o matar é perdoado. Claro que eu não estou fazendo apologia aqui a esses pecados, claro que não. Mas eu preciso te dizer que todos esses pecados são perdoados. Só tem um que não é. Se existe um pecado que não é perdoado, esse pecado que não é perdoado vai te levar para a condenação. Abram, por favor, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu vos digo, isso quem está dizendo é Jesus, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, e aí é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, essa não será perdoada aos homens. Então você precisa entender, porque, gente, se tem um pecado que não é perdoado, eu preciso saber que pecado é esse. Porque se estiver cometendo esse, lascou tudo, azedou todo o angu. Você pode ter uma vida abençoada, você pode ser bem relacionado, você pode ser bonito, sarado, mas azedou. Se não for perdoado, já era. Blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfemar significa insultar o que é sagrado, desprezar, invalidar, rejeitar. Isso aqui é blasfêmia. É muito importante que você saiba o que é blasfemar contra o Espírito. Rejeitar o que o Espírito veio para fazer. Abre comigo aí no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, e você vai ver o que é que o Espírito Santo faz. Qual é a sua principal função? Diz assim, é Jesus falando: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Amados, eu anotei um versículo errado, que é muito bom, mas o que eu queria está no Evangelho de João mesmo, no versículo 16, e o Senhor me fez achar agora, por sua grande misericórdia. Capítulo 16, versículo 7. Você coloca para mim, Sidney? É esse que eu queria. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Isso é Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E no versículo 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Queridos, quando ele fala que o Espírito Santo vem para convencer o mundo, está entendendo? O mundo, do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 9, ele explica melhor em relação ao pecado, que é o tema dessa noite, dizendo assim: do pecado, porque não creem em mim. Porque o Espírito Santo convence um homem no mundo do pecado, porque muitos dos homens não creem em Jesus. Ora, se a obra do Espírito Santo é convencer o homem a respeito do pecado, quando eu fecho o meu coração, quando eu desconsidero isso, quando eu entendo que não preciso disso, que eu posso viver do meu jeito, encontrando os meus caminhos, descobrindo aos poucos uma maneira de ser feliz, que atenda às minhas necessidades, sem nem sequer pensar que sou um pecador. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É insultar ao Espírito. É desconsiderar a obra que Ele veio fazer no meu coração e no teu coração, e do mundo todo. Esse é o único pecado que não tem perdão. Quem rejeita o Espírito Santo, quem fecha o coração para o Espírito, ao ponto de não permitir que ele o convença de que Jesus Cristo veio ao mundo pelos pecadores, ele está cometendo uma blasfêmia contra o Espírito e, consequentemente, está entrando no único pecado que não pode ser perdoado. Quem está me entendendo, faz um sinal assim com as mãos. Glórias a Deus. É importante, meus amados, olhar para nós mesmos. É importante reconhecer a necessidade que nós temos de receber tudo aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está entregando a cada um de nós. Ele tem trabalhado nos nossos corações. Ele tem transformado um homem que ele mesmo diz que era opressor, perseguidor de cristãos, ele o transformou num apóstolo. Você não tem ideia do que Jesus está fazendo na tua vida. Amém? O apóstolo Paulo diz,
nesse mesmo capítulo que nós iniciamos a leitura, né? Em 1 Timóteo. Vamos lá, vamos voltar para lá? 1 Timóteo. Aqui, ele diz assim: nós lemos o versículo 15, né? Agora, presta atenção um pouquinho no versículo 16. Coloca aí, meu irmão. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. O que significa? Todo o ânimo, toda boa vontade, toda paciência, longo ânimo para comigo. Para o quê? Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aleluias. Sabe, muitas coisas que o Senhor está fazendo através de nós, as transformações que Ele tem realizado, meu irmão, o quanto Deus tem trabalhado na tua vida, o quanto Ele tem te ensinado, o quanto Ele tem feito com que você se incomode com o pecado, a maneira que Ele tem de te ensinar, de te corrigir, de tratar contigo, a participação dEle na tua vida, nos teus negócios, nas tuas conquistas, nas tuas vitórias, no teu ministério, nas tuas relações familiares, tudo aquilo que Ele tem feito por você, será que pode ser considerado um exemplo para aqueles que também precisam crer? Queridos, nós temos que entender que somos pecadores e que o Senhor nos resgatou dessa condenação de morte. Mas nós não podemos esquecer que existem outros pecadores. Nós precisamos entender que a obra não foi só para nós. Essa longanimidade que o Senhor tem para com os pecadores, precisamos ou não ter também? Quem acha que sim, levanta a mão. Então não é tempo de apontar erros, mas indicar destinos. É tempo, meus amados irmãos, de promover a salvação dos pecadores. Estão entendendo isso? Agora eu quero encerrar aqui nesse versículo 17, que diz assim: ora, ao Rei dos séculos. A quem? Ao Rei dos séculos, ao Rei de todos os tempos. Eu vou perguntar, eu quero que você responda assim com a voz bem forte e alta. Quem é o Rei dos séculos? Jesus. Tá bom, mas está desafinado, né? Então, de novo. Quem é o Rei dos séculos? Jesus. Ele é o Rei dos séculos. Ele não precisa do nosso voto para ser. Ele simplesmente é. E ele não tem mandato que vence. Ele é dos séculos. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é o imortal? Jesus. Quem é o imortal? Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele é imortal. Ele não acaba, não tem fim. Ele não adoece, ele não enfraquece, ele não desiste, ele nem precisa descansar. Ele é imortal. E ele também é invisível. Quem é invisível? Jesus. Irmão, você tem ideia de que você muitas vezes está prestando atenção em tudo aquilo que você vê, mas você precisa começar a prestar mais atenção naquilo que Jesus está fazendo, e Ele é invisível. Você não o vê, mas Ele vê você. Você pode não vê-lo, mas se você prestar atenção, você vai ver o que Ele está fazendo na tua vida, amém? Ele é invisível, mas a obra dele não é. Eu quero te ver pregar, eu quero te ver orar, eu quero te ver participar da obra do Senhor, eu quero te ver testemunhar. Eu quero te ver abrindo tua casa para receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ser testemunho da glória dele na tua vida. Eu quero te ver transformado, eu quero te ver vitorioso,
Eu quero te ver aqui neste altar dando testemunhos da glória de Deus na tua vida. E Ele é invisível, Ele vai fazendo. Ele é o único Deus. E é a Ele, presta atenção nisso, é a Ele que nós devemos toda a honra. A quem? A Ele. Toda honra, toda glória e para todo o sempre. A igreja não está aqui na terra para glorificar homens, está para glorificar ao Senhor Jesus. E como ela faz isso? Como você tem feito isso? Como a tua vida tem sido razão para glorificar o nome de Deus? Como? Como? Eu não vou responder, porque é uma pergunta. Eu posso pensar de mim. Como a minha vida glorifica o Rei dos séculos, o imortal, o invisível, o único Deus? Como eu honro, como eu dou glórias para Ele em todo o tempo? Certamente, meus amados irmãos, é aceitando a sua palavra, é olhando para dentro de mim e reconhecendo o meu pecado, é sendo um exemplo como era o apóstolo Paulo. Saiu de uma piringueba desgraçada. Ele até achava que ele era bom, mas a gente sabe que não era. Mas quando ele é usado pelo Senhor, quando o Espírito Santo toma, que ele começa a andar no Espírito, quando ele se livra da condenação do pecado, ele ainda se considerava um pecador, mas ele já era exemplo para muitos que ainda não criam no Evangelho. Amém, amados? Vamos ficar de pé. A minha oração nessa noite, ainda que eu reconheça as necessidades que você poderia apresentar aqui, eu reconheço isso, meus amados. Eu sei que você tem desafios na tua vida, sei que o amanhã pode estar te reservando questões complicadas, difíceis de serem resolvidas. Eu sei que você pode estar enfrentando nesse momento um desafio muito grande relacionado às finanças, relacionado a enfermidades, a problemas de relacionamentos. Mas a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo conceda a cada um de nós essa consciência de fazer igual o apóstolo Paulo, olhar para dentro de si e não conviver mais com aquilo que precisa ser removido. Minha oração nessa noite, meus amados irmãos, vai ser para que você pare de prestar tanta atenção nas suas necessidades exteriores e preste um pouco mais atenção nas suas necessidades interiores. A igreja precisa dar glórias ao Senhor, porque quando ela glorifica o nome do Senhor, quando o nome do Senhor é exaltado numa nação, essa nação alcança a sua misericórdia. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa que não falha. Eu virei dos céus. Eu sararei esta terra. Quem crê? A igreja precisa buscar isso no Senhor. Minha oração será essa. Você me permite, meu amado irmão? Eu nem vou pedir que você venha à frente, logicamente. É uma palavra para todos nós, inclusive para mim. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se você puder, num ato de fé, colocar as mãos no teu coração.
Sinta a doce presença do Espírito tratando de você. Sinta, meus queridos, saiba o quanto Ele veio para dizer que quer te curar, que quer te libertar, que você não pode mais conviver com isso aí, com essas dúvidas que te afastam do Senhor, esses pensamentos que não vêm da palavra de Deus, esse desejo tão intenso de pecar, e junto com isso, uma tendência a justificar os seus pecados, essa coisa de ter tanta facilidade de enxergar o erro dos outros, erros que muitas vezes existem mesmo, não vamos dizer que não, pecados que são visíveis, mas nós não estamos aqui para isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós, como fez o apóstolo Paulo, entender que há algo aqui dentro que precisa ser tratado, e quanto nós dependemos do trabalhar do Espírito Santo, nós não rejeitamos, nós não blasfemamos, nós podemos trocar aquele desejo tão intenso pelas conquistas de fora, e dedicar hoje, nesta hora, esse tempo, esse espaço diante do Senhor, e dizer: Senhor, eu realmente quero conquistar, mas eu quero também abrir mão. Eu quero, Senhor, nesta noite, que o Senhor retire de mim, retira de mim. Eu quero perder nesta noite esse sentimento, quero perder, Senhor, isso que me afasta do Senhor. Eu quero orar por você, meu amado irmão. Senhor Deus e Pai amado nosso, que tem cuidado da sua igreja, que tem olhado para a vida de cada um de nós, que sabe o quanto precisamos dele, e ao mesmo tempo, o Senhor que está sempre disponível para nos curar. Tantas vezes o que está faltando é o primeiro passo mesmo, é deixar que esta palavra seja aceita pelo nosso coração, é entender que ela não vem de homem, mas vem do Senhor. E o teu Espírito Santo tem trabalhado, ele tem tocado, insistentemente, tem lançado a semente da fé, para que ela brote dentro de nós, a fim de que possamos tomar as decisões mais importantes de nossa vida, sabendo que o Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores, e sabendo que somos todos pecadores, somos os principais pecadores da nossa casa, somos os principais pecadores dentro de um ministério, dentro de uma empresa, somos miseráveis por conta do que tantas vezes queremos fazer o bem, mas não conseguimos, e assim tão automaticamente, como o apóstolo Paulo, a gente pratica o mal que não queremos fazer, pecamos, caímos, miseráveis somos todos nós, como declarou o apóstolo Paulo. Mas Senhor Deus, Pai amado nosso, nós sabemos que por teu grande amor, Senhor, nós podemos receber a tua palavra, nós podemos crer no teu evangelho, nós podemos permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração, no nosso coração,
o que tem feito no coração de cada um de nós. E desta maneira, possamos declarar que não somos mais condenados. Somos libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que o trabalhar do Teu Espírito Santo nessa noite alcance o mais profundo de cada um dos corações que ouvem esta palavra, e que possamos, todos nós, sairmos daqui dispostos a olhar para dentro de nós, sim, e entender o quanto somos o principal. Que tipo de principal nós somos? Somos principais em quê? Principais em quê? E todos os que virem, todos os que chegarem à conclusão que são principais pecadores, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, possam ser mais e mais agraciados, que as maldições se transformem em bênção, Senhor, e que tudo seja para exemplo. Senhor, nós queremos ser exemplos, Pai. Nós entendemos a Tua palavra, nós entendemos as Tuas palavras, nós entendemos que tem gente olhando para nós, que os nossos filhos estão olhando para nós, nós entendemos que as pessoas estão olhando para nós, em nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, as pessoas estão olhando para nós. Nós entendemos isso, Senhor. E aqui declaro o nosso desejo, o desejo de sermos transformados. Aqui como sacerdote, eu represento um povo que deseja ser transformado, que deseja sair da mesmice espiritual, da frieza de espírito, de uma fé que não gera nada, que não prospera, mas que por Teu grande amor e pelo poder da Tua palavra, nós possamos ser mais significativos no lugar onde a gente está, e mesmo sendo o principal dos pecadores, nós possamos ser também o principal exemplo no nosso meio. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. E eu Te peço que o Senhor trabalhe desta forma em cada um de nós, e Te agradeço por esta palavra. Seja assim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam, em nome do Senhor Jesus. Amém.